Fala, galerinha do xadrez, tudo beleza? Começou a Copa do Mundo, galera. É o Brasil na Copa do Mundo. 3 vagas para o torneio de candidatos. Um dos torneios mais importantes e difíceis do mundo do xadrez. E a gente tem os nossos brasileiros Krikor jogando, Luiz Paulo Suppi e Alexandre Fier, nossos grandes mestres. Vamos ter a torcida aqui para eles. Vamos passar um pouquinho aqui pelo formato do campeonato. Deixa eu mostrar aqui para vocês. São 206 jogadores. Teremos aqui Gukesh, Erigaisi, também Vincent Keimer, entre outros, Pragnananda, Guiri, olha só a galera de peso aqui, Wesley So, Wei, os nossos brasileiros podem, inclusive, acabar enfrentando esses jogadores aqui durante o torneio, tá? Então, começando hoje, esse campeonato vai até o final do mês, é um torneio bastante longo, afinal de contas, 3 vagas, galera, de um total de 8 do torneio de candidatos. É um torneio que tem um peso gigantesco no circuito mundial da FIDE, né? A foto do Magnus Carlsen tá aqui de clickbait, ele não vai jogar. E aqui, enfim, aqui a premiação também do torneio. Vamos ver aqui se fala um pouquinho do formato. O Magnus Carlsen foi o campeão na última edição. Ele não quis jogar o torneio de candidatos. Ele acabou passando a vaga dele para o Abazov, né, que acabou sendo classificado ali. Bom, galera, aqui não fala do formato, mas são... Aqui tem, pronto, o formato. 206 Single Elimination Knockout, tá? Então é knockout, vai eliminando mesmo. Se perder, tá fora do campeonato. Cada match são 2 partidas clássicas. Então, por exemplo, hoje a gente vai ver aqui uma partida do Fier que eu trouxe. Amanhã eles vão jogar de novo, tá? Então, consiste sempre um match de 2 partidas e quem perdeu o match tá eliminado, né? Então, sistema de chaves, vai avançando, né, até chegar ali nas semifinais e finais. Vamos torcer, o Brasil nunca chegou numa semifinal ou final da Copa do Mundo. Talvez, pode ser que essa seja a primeira vez, vamos torcer para isso. Vamos dar uma olhada então aqui na partida do Fier, galera. Ele tá enfrentando aqui o Parligras Mircea Emilian, 2.510 de rating, o nosso grande mestre 2.577 de rating, vai jogar de negras o Fier, e ele responde ao peão do rei com, olha só, E5, e depois de cavalo em F3, cavalo em F6. A defesa Petrov, eu muito me alegro quando eu vejo, porque essa defesa que eu cresci, desde da minha juventude, todo mundo falava, isso aqui é para quem quer empatar, né? E ao longo dos anos, o xadrez evoluiu de uma maneira que, na verdade, é uma poderosa arma, né? A defesa Petrov, o jogador russo Ian Nepomniachtchi venceu 2 vezes o torneio de candidatos e a principal arma dele foi essa, tanto que a gente teve até mesmo um curso do nosso grande mestre André Diamante desvendando, né, a Petrov do Nepo, um curso muito bacana, você pode também dar uma olhada nesse curso, cursos.xadrezbrasil.com.br, e tem lá, você pode comprar inclusive a coleção completa da 18 cursos do André Diamante pelo preço de um, aproveita, tá bom? E aqui então foi através daquele curso eu aprendi muitas ideias, por isso que eu jogo bastante a Petrov, então essa partida me interessa muito. Cavalo por E5 foi jogado aqui pelo Parligras e aqui o Fier segue com D6, a linha principal. Temos aqui o ataque Cochrane, bem arriscado para uma partida pensada, para uma Copa do Mundo. Aqui cavalo volta para F3, cavalo por E4, foi jogado pelo Fier, linha principal D4. E aqui você pode seguir na linha principal com D5, ou você pode ir para linhas mais laterais, que é a que eu jogo com bispo E7. A linha principal é com D5, bispo D3, bispo E7. Também se joga muito bispo D6 aqui. A variante Marshall, uma das linhas principais e mais jogadas no mundo aqui nessa linha da Petrov. Bispo E7 já é uma linha lateral, tá? Então, cavalo C6 é o lance mais jogado, bispo D6 é o segundo lance mais jogado, bispo E7 já é o terceiro, mas ainda assim um bom lance, uma boa opção. Temos agora a Roque colocando rei em segurança e o Fier segue com o desenvolvimento, não temendo ficar com o peão um pouquinho mais avançado, porque esse lance ganha um tempo para cima do cavalo, já abre um ataque aqui no peão central, então é uma boa ideia de evitar
Bispo por cavalo. Seguimos com o lance torre 1. Agora a história é outra. Existe já essa ameaça. E o Fier segue com o fino da posição bispo G4. Uau, como assim? A ideia é muito legal. Aqui se bispo toma, seguido de torre por peão. As pretas têm um contra-jogo com um bispo por cavalo, eliminando a defesa desse peão. E se você quiser manter esse peão totalmente defendido e capturar de peão, aí a longo prazo pode ser que esse rei sofra problemas por conta da exposição aqui do rei, falta de desenvolvimento das peças, insegurança do rei, estrutura de peão pior. Com certeza as pretas têm compensação aqui pelo peão a menos, né? E aqui já estão recuperando inclusive material, porque se as brancas quiserem segurar a rapadura aqui, tem essa linha felipesca aqui com G5, seguido de dama D7. Gostaram? Essa linha aqui é chique, hein? Essa linha aqui é chique. E a torre ficou sem casa, é isso? Tem aqui ainda, ó, linha felipesca não pode parar. E agora cavalo por peão atacando aqui a torre duplamente. E aqui já não tem mais jeito. Se você voltar... Agora perdeu a torre, tem mais uma casa. Mas aqui tem torre F8 com ataque em F3. Rafa, vamos parar com essa linha mentirosa. Essa tá mais mentirosa que o vizinho. Agora é o seguinte, meus amigos. Por isso, belo lance aqui, belo preparo do Fier, que jogou tudo isso ao toque, né? E aqui, Parligras segue com o lance C4, o fino da posição, sobrecarregando a defesa do cavalo. E aqui o Fier tem que fazer alguma coisa em relação a isso. Segue com o único lance da posição, cavalo em F6. Jogou até com velocidade também esse lance. Peão toma, foi jogado. O Fier vai para o fino da posição, que é bispo por cavalo, eliminando a defesa aqui do peão e atacando a dama. Dama por F3 foi jogado. E aqui você tem duas opções, cavalo toma peão ou dama por peão. A melhor opção é dama por peão, porque esse peão mantém enfraquecido. Cavalo aqui, dama E3, começa a existir um tema ruim aqui, porque o rei ainda não rocou e tal, né? Por isso, dama toma foi jogado. E aqui, dama em H3 foi jogado. Talvez dama por dama possa ser considerado também nessa posição. Dama H3 deve ser uma novidade teórica. Deixa eu ver se alguém já jogou isso aqui. Já jogaram. Quem famoso jogou isso daqui? O Kasparov jogou esse lance. Ok, não lembrava disso. Foi em 1984. Kasparov jogou contra o Karpov e eles empataram a partida. Aqui, quem mais já jogou? Vitor Korchnoi, ou seja, uma linha dos anos 90, interessante isso. Vitor Korchnoi empatou contra o Smyslov nessa linha. Sokolov empatou com Yusupov nos anos 2000. Uma linha mais antiga aí. Vamos ver então. Dama H3 foi jogado. O Fier segue com o melhor lance da posição, cara. O Fier, não dá pra saber se o Fier tá no preparo ou não. Rafa, mas ele tá jogando tudo ao toque, mas ele sempre joga ao toque, mesmo partida pensada. É uma das características do Fier. Quando ele perde, muita gente fica chateada, fala, ele devia ter usado mais o tempo, mas é uma característica dele, e ele se tornou grande mestre, um dos melhores jogadores do mundo jogando assim, é dele, e muitas vezes isso traz vantagem, principalmente se a partida for para um final, ele tem tempo de sobra para daí usar no momento que mais interessa, que são os finais que são decisivos, né? Então, não exatamente é ruim, na verdade, tem seus prós e contras jogar dessa maneira. Cavalo C3 foi jogado aqui pelo Parligras. E cavalo G4, o fino da posição. O Fier tá achando todos os melhores lances. Coloca uma pressão aqui em F2. Cavalo D1 é possível de ser jogado. No entanto, aqui o Parligras vai com o lance bispo em E3. E entregando aqui o bispo, mas também contando com... serão trocas, né? E o Fier vai para as trocas. Dama por bispo foi jogado, dama por G4, colocando pressão no peão. E aqui Roque coloca o rei em segurança. Cuidado, bispo H6 aqui é uma ameaça. Bispo H6 não é uma ameaça tão séria, na verdade. Tem milhões de maneiras de defender. Tem bispo F6, tem dama D4 propondo trocas. E também dama G6, que praticamente força as trocas das damas. E aqui poderia seguir dessa maneira. A dama D4 tem o perigo do bispo aqui caindo, né? Essa linha não é tão boa. Essa linha não é tão boa porque cai aqui, por mais que você recupere, isso aqui não ficou legal, né? Então, desses lances que eu falei, talvez os melhores contra bispo H6 sejam simplesmente ou dama em G6 ou bispo em F6, né? Mas a partida seguiu com bispo em F4, pressionando o peão de C7. Um lance muito interessante, bispo F4. Vamos ver a ideia aqui do Parligras. Fier segue com torre de A em C8 e a gente vai ver que esse lance parece estar protegendo o peão, mas a longo prazo é uma ilusão. Vamos ver por quê.
Torre de A em D1 ataca a dama. E o Fear vai com dama G6 aqui. Fear que está com uma diferença material aqui, ou o nosso script tá errado aqui? Tá falando que tem um peão a menos? Não, o Fear tem um peão a mais aqui. O nosso script tá com problema aqui. 6 peões o Fear, 5 o Parligras, né? Então o nosso script aqui precisa melhorar aqui. Deixa eu ver uma coisa. Switch side. Será que é porque trocou a... precisa consertar aqui o script, mudou alguma coisa no chess.com e aí de vez em quando tem que arrumar a nossa extensão do Chrome que faz essa contagem material. Mas as pretas têm um peão a mais, né? Então o Fear quer trocar as damas, quer seguir para um final com um peão a mais. Dama em E2 foi jogado evitando a troca de damas, afinal de contas as brancas têm um peão a menos e o Fear segue agora com bispo B4, cravando este cachorro, diminuindo a pressão em C7. Dama B5 foi jogado, um lance que ataca o bispo, encosta no cavalo, ataca o peão, bispo por cavalo, temos peão toma e cavalo D8 e parece aqui que o Fear defendeu bem a posição, porque o cavalo defendeu em B7, a torre está defendendo em C7, mas mais uma vez, a defesa do peão é uma ilusão de ótica. Sim, meus amigos, existe ilusão de ótica no xadrez e o Parligras vai para cima. Bispo por C7 foi jogado. O que é isso, Rafa? É ilusão de ótica mesmo, né? A gente pensa que está defendido, mas não está. Né? Por quê? Aqui o Fear segue com dama C6, ele percebe o truque sujo. Aqui se torre por bispo, infelizmente para o Fear seria o fim do jogo, por conta de torre por cavalo aqui, ameaçando capturar seguido de mate. E não tem uma defesa simples para isso, você não poderia tomar a torre por conta... Você quer jogar bonitinho? Joga de dama aqui, só para falar que sacrificou a dama, né? Mas poderia ser de torre também. Tem sequência de mate... Ou então aqui, não tomar a torre, mas tentar defender a posição, não sei, voltar a torre, não adianta, porque o mesmo tema está existindo. Por isso, meus amigos, Fear segue com dama C6. Notem que aqui o Fear já começou a gastar um pouquinho de tempo no relógio, ainda assim ele tem mais do que o dobro do tempo do que o Parligras. Temos aqui o lance dama por C6, cavalo por C6 e agora sim o bispo está atacado. E por isso o bispo D6 foi jogado, ganhando um tempinho. A torre vem para a coluna E e aqui C4. Temos um finalzinho, mas aqui é o negócio, ó. Será que valeu a pena o Fear sair jogando tão rápido a partida até agora? Né? Com certeza, porque agora é o momento que interessa. Né? O final, no alto nível, galera, no xadrez de alto nível, em geral as partidas são definidas no final. Pode acontecer de uma abertura mal feita acabar no lance 12, já aconteceu recentemente com o Firuja, com o Caruana, né? Pode acontecer, é raro, uma em cada 100 partidas de alto nível a gente vê isso acontecendo. A partida acabando na abertura, é bem raro. Pode acontecer no meio jogo? Não é tão raro, existe alguma frequência, né, de você definir ali no meio jogo, criou uma situação ali onde a pessoa vai perder um material ou tá tendo um ataque muito forte ali para cima do rei, pode acontecer, mas o que define mesmo, o que diferencia o alto nível dos jogadores são os finais. E então, ter muito tempo a mais do que o adversário numa posição como essa, que não é exatamente uma posição empatada, a gente tem alguns desequilíbrios, né? Aqui são 2 ilhas de peões contra uma ilha de peão. É cavalo contra bispo. Tem alguns pequenos desequilíbrios na posição, então isso não é simples empatado, não. Fear segue com B6, evita o parafuso aqui com C5. C5 chega de qualquer maneira. E aqui o Fear vai para um lance muito inteligente. Ele vai para o lance B5 e aqui eu imagino que nesse momento, precisa entrevistar o Fear, depois alguém perguntar, eu imagino que nesse momento que ele joga B5, que ele deve ter dentro de si aquela confiança do tipo, cara, essa partida eu vou ganhar. E eu digo por quê? Porque o jogador que tem mais tempo no relógio, numa situação que agora o desequilíbrio ficou total, as brancas têm um peão passado, no entanto bloqueado, mas as pretas têm uma maioria de 2 contra 1 móvel, que pode ser convertido num peão passado, e isso pode ser uma vantagem decisiva para quem tem mais tempo no relógio, porque vai ser um final difícil agora, um final assimétrico. A partida segue com rei F1 e aqui A5, a maioria ativada imediatamente. A3 tenta parar essa galera. F6, exclama. Não apenas tirando a mobilidade um pouquinho do bispo, mas também tentando trazer o rei para esse final. Torre B1 ataca o peão B4, forçado. Peão toma e torrinha 1 ganha mobilidade. Fear vai para uma decisão inteligente, ele troca uma das torres para poder jogar esse final com rei F7, não se importando, por exemplo,
com torre aqui, porque agora existe essa fortaleza. Vejam, a torre não pode ser atacada. O cavalo não pode ser atacado pelo bispo, só pela torre. Mas se a torre atacar o cavalo está protegido. E o peão também está protegido. Existe uma fortaleza. E agora os reis se aceleram. Rei D2, rei E6, rei D3, rei D5. Os reis se posicionam no centro do tabuleiro. O rei do Fir está melhor do que o rei do adversário. O peão do Fir não está bloqueado, o peão do adversário está. E a gente tem um cavalo que ataca todas as casas do tabuleiro contra um bispo que ataca metade. Então, no entanto, o bispo tem mais velocidade, mais mobilidade mais rápida que o cavalo. Então, existem desequilíbrios na posição. F4 foi jogado. Temos aqui o lance torre em E8 agora pelo Fir, com a ideia de vir para a casa de E4. G4 foi jogado, dominando um pouquinho mais aqui a casa de F5, e o Fir segue com torre E4, não apenas colocando uma pressão no peão de F4, mas também ganhando mais mobilidade aqui para a torre. Vamos ver a ideia do Fir. Torre A6 foi jogado, ameaçando capturar o cachorro, porque o rei está sobrecarregado, tentando defender todo mundo. Por isso o Fir agora invade a posição com torre D1. E aqui temos o lance torre B6, colocando pressão e impedindo o avanço do peão. Fir aproveita para ir para cima desse peão que está desprotegido. E aqui torre B7 foi jogado pelo adversário, um lance que exclama. Presta atenção no que o adversário, que já tem 1 minuto só no relógio aqui, ó. O lance que ele consegue encontrar. Esse lance é muito bom, é muito forte. O Fir tem muito tempo a mais, galera. Notem isso, é uma vantagem absurda a vantagem do relógio aqui do Fir. E qual que é o ponto todo? Esse lance aqui parece que agora as pretas vão ganhar, porque vão tomar esse peão e agora vão ter 3 contra 2, serão uma vantagem material, um peão a mais nesse final pode ser decisivo. Esse lance parece bom demais. No entanto, o Fir pensa que por quase 10 minutos e joga o melhor lance da posição, torre D1 com cheque, tá? Torre F1 também seria um forte lance. Mas por que esses dois lances? Eles não fazem. Esse aqui é mais computador, né? Esse aqui, o Fir traz uma ideia muito bacana. Mas por que não tomar esse peão defendendo de G7? Qual é o ponto todo? O ponto todo é que o rei aqui está fazendo oposição. Esse rei está ficando esmagado. E se torre por peão fosse jogado, o par ligras teria torre D7 exclama. E aqui, então, o rei está em problema. Existe ameaça de ataques descobertos. Se você tentasse disparar aqui o peão, existe bispo em F8 com cheque, com pressão no peão. E as pretas, as brancas aqui podem lutar pelo equilíbrio. Por exemplo, aqui rei E6, torre D6. Ó, tem um contrajogo muito violento aqui para as brancas, né? E se jogasse um rei E6, por exemplo, você pode simplesmente jogar com torre C7, atacar o cavalo. E aqui, se o rei defender, você repete a posição. E se o cavalo se distanciar, a partida vai embora. Bem maluca, com chances para os dois lados. Provavelmente, as brancas conseguem linhas de empate. Por isso, esse lance do Fir foi genial. É o que eu estou falando. Aqui fez toda a diferença ele ter esse todo o tempo. Ele pôde dedicar 10 minutos nessa posição. O adversário não tem esse luxo. Ele tem que usar o tempo do Fir agora para pensar. Porque esse é o fino do fino. Que legal, hein? Que lance que exclama. Porque agora desvia o rei. E o rei do Fir ganha mais mobilidade. Rei C2 foi jogado. E agora torre H1... com a ideia de que torre por G7 foi jogado, mas agora a torre por peão, além de vir com cheque, protege também o peão de H. O material tá igual, mas as pretas têm mais espaço. E mais uma vez, um peão passado móvel. Rei D3, torre H3, cheque, joga o rei para longe e o peão dispara. E agora o Fir tem vantagem. Bispo em E7 foi jogado, atacando o peão, tentando defender o avanço. Fir segue com torre cheque, joga o rei para casa de C1 e o cavalo vem para o jogo. Muito bem jogado. Os jogadores ganharam mais tempo depois do lance 40, né? A gente vê aí o relógio deles e o Fir tem mais de 1 hora de novo. O jogador tem pelo menos 10 minutos aqui para pensar. Bispo por F... Eu vou falar jogador agora. Vou falar jogador porque falar Parligras tá difícil. É o Parligras. Aí eu olho pro lado, o nome dele é Mircea. Também, se eu chamar ele de Mircea, é muito difícil falar. E aqui o Mircea vai para o lance bispo por F6. Não dá para falar isso, né? Talvez chamar ele de Emílio, Emilian, né? Parligras. Eu acho que tá mais fácil de chamar ele de o jogador. O jogador joga bispo por F6 aqui. E o Fir agora vai pro lance cavalo C4, meus amigos. O que esse lance tá ameaçando? Esse lance tá ameaçando o checkmate, meus amigos. É isso que esse cavalo e esse peão criaram aqui.
uma barreira, um corredor, checkmate tá ameaçado, por isso o rei D1 foi jogado em desespero já. E o Fear agora, será que tá na hora de coletar madeira? Nada disso, B2 foi jogado disparando o peão. A melhor chance das brancas aqui agora seria sacrificar o bispo e tentar alguma coisa com esses peões, ainda assim as pretas devem ganhar, mas torre B7 foi jogado e aqui o Fear vai finalizar. Se você quiser dar pause nessa posição e tentar encontrar a linha vencedora, vale a pena aqui. E eu espero que você tenha encontrado. Bom, se você encontrou aqui, tem duas sequências possíveis, mas a ideia é exatamente a mesma, tá? Se você encontrou aqui ou torre cheque ou promoção do peão, parabéns, é assim que ganha mesmo. Vamos mostrar essa linha, que não foi a jogada, mas dá na mesma, porque depois de torre toma você tem torre cheque. Vai ganhar essa torre. Você fala, mas rei C2 faz a proteção, nada disso, por conta desse duplo de cavalo. E aqui, então, as pretas têm simplesmente uma torre a mais por 2 peões. É vantagem decisiva, é vantagem vencedora. A partida não seguiu com promoção, mas é exatamente a mesma ideia, torre cheque. E por isso, nessa posição, o jogador abandona aqui a partida, meus amigos. Vitória do Brasil, abandonou porque não dá mais. Fear chega pontuando aqui na Copa do Mundo. Rei C2 seria o próximo lance. E aí você... existe variante com torre C1, mas se quiser jogar simples e direto, vai para a mesma linha que a gente olhou anteriormente, né? Já é o suficiente aqui para ganhar. Bela partida, sai na frente Alexandre Fear. Vamos continuar na torcida também para Sup e Krikor, né? Vamos dar uma olhada no relatório aqui do chess.com. E a gente teve o jogador fazendo 87% de precisão, Fear 90,7%, não foi uma diferença de precisão muito grande, mas foi o suficiente, foi decisiva, porque foi no final. E vejam, a estratégia do Fear deu muito certo, apesar do lance brilhante, que foi bispo por C7, acho? Vamos ver qual foi o lance brilhante. Foi bispo por C7, a gente depois de um tempo vai acertando o que o computador considera lance brilhante, né? Aqui o computador considerou esse aqui um lance brilhante. De fato, é um lance que envolve um possível sacrifício, né, com uma sequência de ataque vencedora. Vamos voltar ali para o relatório. Então a gente teve aqui essa diferença, né? O Fear, como tinha mais tempo, jogou um final com mais qualidade e é no final que a partida se decide quando é alto nível, né? Bela vitória aqui do Fear, vamos continuar torcendo para os nossos brasileiros. A gente segue cobrindo as demais partidas também. Espero que vocês tenham gostado aqui da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!